Eu sou o pastor Marivaldo, estou aqui na comunidade Batista Família Renovada, na cidade da Grande São Paulo, Carapicuíba, na Avenida Antônio Roberto, número 103. Você, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo agora, se você quiser fazer uma visita, estamos aqui de braços abertos, queremos passar algo do Senhor Jesus para você. Muito obrigado por você dedicar esse tempo na frente da televisão, na frente da internet, para nos assistir, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para mim e para você. Então, que a partir de agora estejam em comunhão com o Senhor Jesus, para que Ele possa falar ao teu coração, e tudo aquilo que você vier fazer, meu querido, que seja de agrado ao Senhor, para que Ele derrame as suas bênçãos sobre a sua vida, amém? Nós vamos meditar na carta 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, e nós vamos aí até onde o Senhor permitir, amém? Assim que você encontrar, se você puder, se coloque de pé, em reverência à palavra do Senhor, para que todos nós possamos participar juntos. Nós também temos o telão aí, se você não trouxe a sua Bíblia, ou fica perto de um irmão aí, dá uma pescoçada na Bíblia dele, ou acompanha pelo telão, amém? Está assim na minha tradução, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digai todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. A respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelo da família de Cloé, que há contenda entre vós. Quero dizer com isso, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Foste vós batizado em nome de Paulo? Dou graça a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Batizei também a família de Estéfanas. Além disso, não sei se batizei algum outro. Pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, mas para que a cruz de Cristo não se faça vã. O versículo 18. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde os mestres da lei? Onde o questionador deste século? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus por a sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Somente até aí. Se você puder, feche os seus olhos, é você e o Senhor. Pai querido, a tua palavra foi lida neste lugar, Senhor. Clamo pela tua misericórdia neste momento, Pai. Peço que o Senhor venha agora, Pai, me limpar, me purificar. Perdoa minhas falhas, meus erros, meus pecados, Senhor, que até esse último instante pequei e falhei, mas me coloque diante do teu altar, diante das tuas mãos. Peço que o Senhor me usa da forma que te agrada, Senhor, para que essa tua palavra, Pai, que foi colocada no meu coração, que eu possa ter o entendimento, o conhecimento, a sabedoria, e possa passar, Pai, para a tua igreja somente aquilo que o Senhor quer que a tua igreja aprenda nessa noite, Senhor. E que possamos sair daqui todos abençoados através da tua palavra. O teu nome seja glorificado através de todos nós que estamos aqui. Alcança esses irmãos, essas irmãs, Pai, que vieram aqui para ouvir de ti essa palavra. E que o Senhor me usa da forma que tu queres, Senhor. Porque eu não quero que saia nada de mim, e somente do teu trono, da tua glória, Pai. Que é para isso que eu estou aqui, para fazer a tua vontade, para te servir e para te glorificar. Em nome do Senhor Jesus é a minha oração. Se você crer, digam amém. Poder aceitar, amém? Nós vimos na abertura do culto, né, a irmã Silvana falando do apóstolo Paulo. E um apóstolo, uma pessoa que vivia com a sua vida torta, uma pessoa que andava pelos caminhos tortuosos, uma pessoa que precisou de um encontro com Deus para mudar a sua história e para mudar a história de muitas pessoas. Nós temos 13 livros, né, na Bíblia que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Nós temos também o livro de Hebreus, né, que não temos certeza, é um autor incerto, mas
Muitos falam que também foi ele, se foi, então são 14 cartas que ele escreveu. E a gente pega as cartas de Paulo, né, a gente vê que depois, né, de tudo aquilo que aconteceu com ele, depois que ele andou em um caminho fazendo muito mal às pessoas que estavam com ele mudou o seu comportamento, ele mudou a sua trajetória, ele mudou o seu caminho. Ele encontrou com Deus e a partir dali ele se tornou um vaso para a honra do Senhor. Esse encontro é que precisamos ter. Esse encontro, às vezes nós precisamos ter até dentro da igreja. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e estamos afastados de Deus. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e estamos pensando em algo lá fora que nós não conseguimos resolver. Servir a Deus é muito difícil, porque servir a Deus requer uma sabedoria divina para colocar em primeiro lugar o Senhor Jesus, para colocar em primeiro lugar aquele que pode e faz todas as coisas nas nossas vidas. Eu falo porque eu falo por mim. Todas as vezes que nós subimos aqui e falamos do Senhor, a palavra do Senhor fala primeiro conosco. Então que essa palavra vem para mostrar para mim que nós estamos às vezes dentro da igreja e estamos divididos. Paulo fala da divisão da igreja. Paulo estava aqui, dizendo que aquele povo precisava unir, que aquele povo precisava ter um encontro com Deus. A partir dali ele passou a ser perseguido, como a irmã falou. Ele deixou de ser um perseguidor dos cristãos, ele deixou de condenar os cristãos, e aqueles seus amigos que estavam com ele passou a ser seus inimigos, passou a ser pessoas que zombavam dele, passou a ser pessoas que não queriam mais estar do lado dele, porque hoje você faz a vontade não sua, você faz a vontade daquele que pode tudo. E nós também vivemos dessa forma. Somos discriminados, somos olhados de forma diferente. Às vezes somos vistos por fazer aquilo que nós não queremos, sim, o que o Senhor quer que nós façamos, e somos olhados por as pessoas que estão do nosso lado de forma diferente. Mas a busca de quem é crente, a busca de quem acredita, a busca daqueles que são verdadeiros adoradores, não é para as coisas desse mundo. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui carimbando o nosso passaporte para que um dia estejamos na glória com Cristo. Essa que tem que ser a nossa busca diária. E se nós acreditarmos que o Senhor Jesus ainda faz, e eu creio que Ele fez e faz milagre entre a gente hoje, através do Teu Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade que está entre nós, se nós acreditarmos dessa forma, nós vamos vencer. Porque quem vence por nós não somos nós, quem vence por nós é o Senhor Jesus. É o único vencedor que vence e dá o troféu e dá a coroa para aquele que está do lado. É o único vencedor que sobe no pódio, pega o seu troféu e entrega para o seu filho. É o único vencedor que chama o seu servo de filho. Nós somos servos e estamos servindo, mas Deus nos chama de filho. Nos chama para sentar à mesa. Quer que o seu servo, que são chamados de filho, por ele sente à mesa com ele, participe do banquete que ele está lá. É o maior interessado, irmãos, para que nós sejamos abençoados, é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus fica muito alegre quando as bênçãos dele não são retidas pelo nosso comportamento. Paulo estava falando, rogo-vos, irmãos, ele diz aqui no capítulo 2, versículo 10, rogo-vos, irmãos, pelo que o nome do Senhor Jesus Cristo, que digai todos a mesma coisa, que estejamos todos no mesmo sentimento, que estejamos todos pensando no mesmo objetivo, e que não haja entre vós divisões. Precisamos estar unidos. A igreja é um corpo composto de membros com um só sentido, no propósito de uma só adoração, no propósito de um só louvor, no propósito de agradar uma só pessoa, que é o Senhor Jesus. As divisões da igreja entram hoje às vezes por poder, entra por ser ministério diferente. Nós estamos vendo as igrejas divididas. Eu já vi pessoas dizer que não vai em uma igreja de outro ministério porque o seu pastor não permite que você vá. Nós estamos vivendo num mundo que temos o Senhor Jesus, que é o pastor, o único pastor, e nós não podemos frequentar outra igreja porque o pastor da minha igreja não deixa. Nós formamos divisões dentro da própria igreja que nós congregamos. Às vezes nós acreditamos naquele que fala melhor, naquele que tem um conhecimento melhor, porque é formado, porque tem teologia, porque tem um conhecimento melhor, mas não tem uma comunhão melhor. Eu vivo hoje os dois lados da moeda. Eu tenho pessoas que são pastores, que estão do meu lado me incentivando, pessoas de Deus, pessoas do qual eu me orgulho por estar do lado dela, por trazer a mensagem de Deus para mim. Mas eu também tenho pessoas que estão do meu lado, pessoas que teve do meu lado, que eu me envergonhei diante dele,
por saber que aquele homem era um pastor que pregava a palavra do Senhor, mas quando ele fechava a sua Bíblia, ele transformava. Ele voltava a ser um Saulo, ele voltava a perseguir, ele voltava a mentir, ele voltava a enganar. E o que Paulo quer dizer para nós através dessa mensagem é que precisamos estar unidos. Não importa de que ministério você é. Nós temos visitantes aqui hoje. Não importa de que ministério você é. Você é da igreja do Senhor. Você é da igreja de Cristo. E se você é da igreja de Cristo, não importa em que banco de ministério você está sentado. O que importa é a comunhão que você tem com Jesus no teu coração. Jesus está procurando fiéis adoradores. Jesus não está procurando ministério. Jesus não pertencia ao ministério. Jesus ele fez isso, ele deixou exemplo para a gente. Samaria é uma cidade que era inimiga dos judeus de Israel. E Jesus ia em Samaria. Jesus chegou em Samaria, evangelizou para uma só pessoa. Ele evangelizou para mais de 20 mil pessoas, a Bíblia diz, né? Que já teve mais de 20 mil pessoas em um só culto que Jesus estava ministrando. Mas também Jesus evangelizou para uma mulher que estava à beira do poço, uma sozinha que estava ali à beira do poço. Ela tinha 5 maridos, não é porque ela era uma mulher que não tinha caráter. Ela tinha 5 maridos porque os samaritanos, as mulheres de Samaria, elas podem ter mais de um marido. Isso é lei, é cultura deles. E Jesus não veio para quebrar a cultura. Jesus não veio para mudar a cultura de um povo. Porque se for assim, nós queremos dizer que quem está na aldeia não serve a Deus, porque está sem roupa. E serve a Deus. Nós não podemos querer mudar a cultura de um povo para querer ensinar o amor de Jesus para eles. Nós não podemos querer que uma pessoa mude o seu comportamento, que vem de pai, de filho, para dizer que Jesus o ama. Porque Jesus chegou para aquela mulher e disse, ela era uma mulher que tinha peso, porque quando aquela mulher voltou na cidade e disse o que Jesus tinha dito para ela, as pessoas que estavam na cidade, apesar dela ser mulher, e nessa época as mulheres não tinham muita credibilidade, porque existe essa lei judaica, né, que a mulher, até para ler a Bíblia, a Torá, as mulheres ficavam de costas para seus maridos, e eles é que liam para ela a Torá. São os primeiros 5 livros, né, do Antigo Testamento, que é a Torá, que é ensinada em Israel. Mas as mulheres não podem pegar. Os seus maridos têm que ler para elas, elas ficam de costas para os seus maridos para ele ler. São leis deles e a gente tem que respeitar. Mas aquela mulher estava ali na beira do poço sozinha. E quando Jesus chegou e disse para ela, ela voltou e falou para a cidade e ela ganhou a cidade inteira. Essa é a diferença que quando nós estamos unidos, quando nós estamos acreditando, como a igreja é num só sentido, nós fazemos a diferença. Alguém precisa olhar para mim e ver que eu estou diferente por estar na igreja. Alguém precisa olhar para mim e ver que o meu comportamento lá fora é o mesmo comportamento que Paulo fala quando eu olho a palavra do Senhor. Porque a fé sem obra ela é morta. Eu posso ter fé, mas as minhas obras não condizem com a minha fé. Eu falo para que alguém siga Jesus, anda segundo os seus mandamentos, os seus estatutos, porque ele vai fazer na tua vida a diferença. Mas e na tua vida, meu irmão? O que tu tem feito? Uma vez eu cheguei na casa de um rapaz, de um senhor, e ele abriu a Bíblia e nós começamos a conversar, e foi falando, e ele foi falando que Jesus restaura, que Jesus sara, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus, né, faz com que nós sejamos próximos. Eu creio nisso, mas eu digo com esse mesmo testemunho que você diz isso. Ele falou assim, eu falei, então, por que a sua mulher não está com você? Cadê a tua esposa? Eu separei da minha esposa. Falei, mas você buscou? Busquei. Então por que ela não está com você? Porque como é que eu vou acreditar que Jesus cura, que Jesus sara, que Jesus restaura um casamento, se eu estou com o meu casamento destruído? As pessoas vão olhar para o que eu faço, não é para o que eu falo. Nós podemos ser a Bíblia pregada em pessoa. Nós somos a maior Bíblia que nós representamos para vocês, não. Somos nós. É o nosso testemunho. É o que você faz. É o que as pessoas que te conhecem dizem quem você é. Às vezes a gente entra numa rua perguntando por uma pessoa, todo mundo sabe o nome daquela pessoa que você está perguntando, e todo mundo fala bem daquela pessoa. Mas infelizmente o inverso também é verdadeiro. Às vezes nós vamos procurar por uma pessoa na rua e você vê que as pessoas falam, mas já começam, se você ficar um pouquinho a mais, você vê que as pessoas começam a falar dela.
É isso que Paulo está falando aqui. A igreja precisa estar unida num só sentimento, unida com as mãos dadas, unida num só propósito: fazer porque o Senhor merece que eu faço, fazer porque Ele me deu todas as coisas, fazer porque Ele é Deus da minha vida. Se Ele vai me dar ou não, cabe a Ele. Mas quando nós decidimos a ser cristãos, quando nós decidimos a pertencer à igreja de Cristo, à igreja do Senhor, não podemos ter divisão. É um grupo de pessoas andando em um só sentido, é um grupo de pessoas andando em um só pensamento, é um grupo de pessoas fazendo para Deus sem esperar nada em troca. É isso que Ele quer de mim e de você. No capítulo 11 ele diz aqui: a respeito de vós, irmãos meus. Ele estava falando aqui de uma pessoa, né? Paulo acabou ficando triste, porque essa pessoa acabou falando para ele que estava havendo contendas. Ele diz aqui: a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, né, que é de Pedro, e eu de Cristo. Aquela igreja estava dividida e cada um ali queria servir a um discípulo. Cada um dizia que pertencia a um discípulo. Eu pertenço ao apóstolo Paulo, não posso ir na tua igreja porque eu pertenço ao apóstolo Paulo. Ah, mas eu não pertenço ao apóstolo Paulo, eu pertenço ao Apolo, o amigo de Paulo, que também era um sacerdote que evangelizava. Mas eu pertenço a Pedro, a Cefas, e o outro pertence a Cristo. A igreja estava dividida em 4 facções. Eram 4 facções diferentes que brigavam entre si, sendo que Deus era o mesmo Deus das 4 igrejas, daquele 4 grupos de pessoas que estavam servindo a Deus. E Paulo dizia, ele diz no 13, aí ele pergunta, né, está Cristo dividido? Para que nós estamos assim divididos? Vocês que estão nessas igrejas, com 4 grupos de pessoas diferentes, cada um tem um evangelizador e defende aquele que você está. A igreja que você está congregando, depois ele diz aqui: está Cristo dividido? Pois Paulo foi crucificado. Não foi Paulo que foi crucificado, foi o Senhor Jesus. Foste vós batizados em nome de Paulo? Nós somos batizados em nome de Jesus. Tudo que nós fazemos é por Jesus. É claro que a gente respeita os pregadores, a gente respeita a igreja em que nós congregamos, a gente tem o líder da igreja, a gente tem um sacerdote que nós estamos debaixo da cobertura espiritual, ele também está orando para a gente. Você precisa obedecer os seus pastores, você precisa obedecer os seus líderes, você precisa obedecer, mas com um pensamento que é só o Senhor é Deus, é só Jesus que faz com que aquele pastor, que é o meu pastor, que é o seu pastor, faz a diferença, porque o Senhor Jesus é que está na vida dele. É na direção do Senhor Jesus que ele vai trazer um recado de Deus para você. Não é com a divisão da igreja, não é formando um grupo diferente para que o Senhor possa abençoar um e não abençoar o outro. O Senhor é tão maravilhoso que não chove só na roça daquele que ama a Deus. O Senhor, quando Ele manda chuva, Ele não manda só para um, só para aquele que é convertido, só para aquele que é crente, só para aquele que ama o Senhor. Ele manda para todos, porque Ele ama todos da mesma forma. Todos para o Senhor Jesus é filhos. Eu costumo dizer que o Senhor Jesus é o único pai que não tem neto, que não tem sobrinho. Todos somos filhos, de geração em geração. Ele é sempre pai. É um pai que ama o seu filho, independente de que situação ele esteja. Nós fazemos coisas erradas, voltamos, o Senhor está com braços abertos. Saímos de novo, fazemos algo que não agrada o seu coração, andamos pelos caminhos tortuosos, voltamos, Ele está lá com seus braços abertos. Todas as vezes que aproximamos dele, Ele continua com seus braços abertos e nos perdoando, porque o amor dele é incondicional. Não existe condição nem minha e nem tua, meu irmão, para que Deus nos ama. Deus nos ama independente da condição que nós estamos, independente da situação econômica que nós temos, independente do conhecimento que nós temos. Deus ama todos da mesma forma. É um pai que tem o mesmo amor pelos seus filhos. É um pai que espera sempre arrependimento do seu filho. É um pai que sempre espera o seu filho voltar, para que ele possa abraçar, para que ele possa colocar o anel no dedo, para que ele possa matar um bezerro cevado para dar ao teu filho, porque ele está sempre à espera do teu filho. É um pai que não dorme, o seu olho está no caminho que o filho saiu, esperando a volta dele para abraçar e dizer: o meu filho estava perdido, meu filho estava morto e reviveu. Esse é o pai que nós estamos falando. O apóstolo Paulo está falando dessa igreja.
do propósito dessa igreja, essa igreja que serve o Senhor. Dou graças a Deus, ele diz no 14, dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. O João fala na terceira carta dele, né, desse Gaio. Para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Batizei também a família de Estéfanes. Além disso, não sei se batizei mais algum. Depois ele diz qual foi o motivo que ele veio. Pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. E ele vai aqui ainda dizer, não com sabedoria de palavras, mas para que a cruz de Cristo não se torne vã. Não queremos a glória para nós, a glória é do Senhor. Não queremos ter sabedoria de palavras, queremos que o Senhor nos dê entendimento. O Senhor precisa nos dar um entendimento, nós precisamos buscar. Nós não conseguimos lembrar daquilo que nós não vimos, nós não conseguimos ler a palavra do Senhor se nós não sabemos ler. Nós precisamos buscar a sabedoria para ler, para falar. Você busca através da Bíblia, através das Escritas. Mas a sabedoria divina, a sabedoria de unção, a sabedoria de ministério, a sabedoria da direção que Deus quer que você siga, é buscado em segredo, é buscado em comunhão com Deus, é buscado no Senhor Jesus. Paulo estava falando, e tudo que acontecer é a glória do Senhor, porque ele diz, não com sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo não se faça vã. A cruz de Cristo tem um sentido para nós. Foi lá que Cristo morreu crucificado pelo meu e pelos seus pecados. Foi lá que ele deu exemplo como o homem faz para salvar a humanidade. A vida do Senhor Jesus naquela cruz foi para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui vivendo a vida dele. Ele morreu para que nós tivéssemos o direito de viver, nós tivéssemos o direito, através do teu sangue, ser perdoados os nossos pecados, através da tua palavra, através do que ele conquistou para mim e para você, nós tivéssemos a vida eterna garantida. Mas precisa um condicionamento. Nós precisamos estar firmes nos caminhos do Senhor. A nossa salvação, quando nós somos batizados, cremos no Senhor Jesus, nós nos tornamos salvos. Mas nós podemos perder a nossa salvação se nós não estivermos posicionados, se nós não estivermos andando como o Senhor quer que nós andemos, segundo os seus mandamentos, os seus estatutos, a sua lei, nós perdemos a nossa salvação. Ganhamos a nossa salvação. A nossa salvação, eu costumo dizer que é uma vida diária. Todos os dias nós buscamos, né? Para que nós continuemos com a nossa salvação. É como algo que você tem. É como uma casa que você tem. Todo ano você tem que pagar o imposto dela para que ela continue sendo sua. Bem assim é a nossa salvação. Nós precisamos cultivar, precisamos regar essa dádiva que o Senhor Jesus nos deu. No 18 ele diz, pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Falamos para muita gente, né, da palavra da cruz, e às vezes que nós estamos loucos. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Ele pergunta aqui, onde está o sábio? Onde o mestre da lei? Onde o questionador desse século? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Prove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Muitas vezes nós não conhecemos a Deus pela própria sabedoria de Deus, né? Coube a Deus mandar o seu Filho para que morresse na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos o direito nessa herança da nossa salvação. Os judeus, nós não lembra, né, no 22 aqui, os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. É esse que nós pregamos, independente se as pessoas acham loucura ou não, mas nós pregamos o Cristo crucificado, que hoje vive e reina entre nós. A diferença é que nós cremos num Deus vivo, num Deus soberano. Não é um Deus que morreu e não ressuscitou. Ele ressurgiu dos mortos, vive entre nós para fazer a diferença para aqueles que creem. Aquele que coloca o seu nome sobre todas as coisas. Aquele que tem o Senhor Jesus em primeiro lugar da tua vida. Nós temos muitas coisas que nós precisamos fazer, mas o Senhor precisa estar em primeiro lugar das nossas vidas, da minha e da tua vida. Porque Deus é tão sábio
que no 27 ele diz assim, Paulo está falando, Deus, porém, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. Tem vezes que a gente não sabe porque Deus age no mesmo, numa mesma situação diferente. Às vezes nós oramos e pedimos para Deus que faça de acordo com a nossa oração. Nós pedimos para Deus que nós queremos uma casa perto de um lugar que tem um transporte mais rápido, ou perto de um supermercado, ou perto de uma padaria. Nós determinamos para Deus o que a gente quer. Mas Deus confunde, ele diz aqui, Deus, porém, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir a sábio. É para que o segredo de Deus não precisa os homens saber. O segredo de Deus não é para mim e para você saber. Deus, ele muda, ele não precisa de uma parede para abrir uma porta. Ele abre a porta, tendo ou não parede, cria uma parede e abre a porta. Se Deus quiser, ele abre a porta para mim e para você. Quantas precisarem, ele abre, ele fecha a porta que precisa ser fechada. Basta a gente crer. E só voltando um pouquinho que eu disse lá, que pregar aquilo que você vive. Quando eu falo do Deus, eu falo com convicção, eu falo com certeza, eu sou um testemunho vivo do poder de Deus, porque nós entramos nessa igreja, eu e a minha família, primeiro entrou eu destruído. Eu não sei porque tem alguém aqui que ainda não viu eu falar isso, talvez seja por isso que o Senhor me incomoda a falar. Mas quando eu entrei aqui, a minha família, a minha esposa não estava mais comigo. A minha esposa tinha saído de casa com os meus 2 filhos. E eu entrei com o meu casamento destruído. Eu não sabia o que fazer quando eu entrei nessa igreja, porque para mim nada servia do que eu tinha conquistado durante tanto tempo da minha vida e não dado valor às pequenas coisas que o Senhor colocou do meu lado, às vezes para me valorizar. Às vezes é um filho, é uma esposa, é um marido, e que você não dá valor. Às vezes que você, Deus coloca do teu lado, porque aquela pessoa é a pessoa que vai te ajudar, aquela pessoa vai te abrir os olhos para as coisas erradas que você às vezes vai fazer. E eu não valorizava isso. Eu trabalhava e esquecia da minha família. E a minha esposa sempre falava na direção de Deus. Não é isso que Deus tem para nós, não é isso que Deus quer para nós. Vamos buscar a sabedoria através da palavra de Deus para que nós possamos fazer algo diferente. Mas eu não aceitava. Eu não aceitava porque para mim as coisas que os crentes faziam eram loucura. Eu merecia e as coisas que Deus mandava eu fazer eram loucura. Aí um dia Deus permitiu que o inimigo tocasse na minha vida e levasse a minha família embora. Aí eu percebi quanto fazia falta aquilo que eu não valorizava, quanto era útil para mim aquilo que eu não dava importância. E eu vim para a casa do Senhor chorando. Quando cheguei aqui, dentro de 4 meses, o Senhor mudou a minha história, trouxe a minha família de volta, reconciliei com a minha esposa, eles vieram para a casa do Senhor e está aqui hoje fazendo a obra do Senhor para glorificar o nome dEle. Então, quando eu falo de um Deus que restaura, de um Deus que cura, de um Deus que sara, de um Deus que muda a tua situação, eu estou falando do que Ele fez na minha vida. Eu estou falando também do que Ele fez na minha vida, na área financeira. Quando a pastora falou ali, é você semear que você vai colher. E eu fiz isso, comecei a levar muitas coisas à risca, porque eu queria provar para Deus que a partir daquele momento, eu era fiel com Ele. Eu comecei a fazer, às vezes mesmo contra a minha vontade no início, quando eu fui novo convertido, muitas coisas eu fazia contra a minha vontade, porque o apóstolo falou, Deus manda fazer. Eu olhava para um lado e para o outro e não conseguia ver possibilidade nenhuma de Deus agir. Mas aí Deus provou para mim que não precisava provar, que Ele muda a minha história, que Ele muda a história daquele que crê. E hoje, para a honra e glória do Senhor, a minha família está aqui na casa do Senhor. E se você está aí passando por dificuldade, se você está passando por uma situação igual a minha, não desista. Eu não sei qual a situação que você está passando, mas eu sei que Deus, Ele é poderoso e soberano para mudar qualquer situação. Ele mudou a minha e eu não sou melhor do que você. Nós todos somos filhos e Deus olha com os mesmos olhos de amor para mim e para você. E Ele vai fazer na tua vida. O tempo é a coisa mais difícil da gente suportar, porque às vezes nós queremos as coisas de Deus para ontem, mas existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas debaixo da terra. Eclesiastes 3:3 fala isso. E nós precisamos saber lidar com esse tempo de Deus, porque se Deus está te dando um tempo, se Deus demora na nossa visão para nos dar algo, não é porque você não merece, é
porque Ele está te preparando para que você não joga a bênção fora, para que alguém não toma a bênção que Ele te dá. Então primeiro Deus está te preparando, para depois Ele te dar a bênção. Primeiro está te transformando num vaso que serve para honrar o nome dEle, para que depois Ele encha aquele vaso com o precioso óleo dEle, para que você não perca a bênção. Então Deus está preparando você, está me preparando, mas Deus quer que nós estejamos unidos, Deus quer que nós estejamos em comunhão com Ele. E é o que falta, amor, né? Nós não estamos tendo mais amor, a união do povo. Deus escolhe as coisas fracas deste mundo, né? No 27, para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezível, e as que não são, para aniquilar as que são. Tudo isso é o contrário, porque Deus mostra que Ele é Deus. Ele faz de acordo com o que Ele quer, de acordo com o seu poder, não de acordo com aquilo que eu consigo, que eu estou vendo. Para que ninguém se glorie perante Ele. Quanto a vós, porém, sois dele, em Jesus Cristo, o qual para vós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no nome do Senhor. Aquele que se gloriar, glorie dando a glória para o Senhor. Nunca queira a glória de Deus para você. A glória é de Deus e é dada a Ele porque Ele merece. A glória é de Deus, é dada a Ele porque é um Deus soberano. Que nós possamos, né, a partir dessa mensagem, colocar mais união, mais amor, né? Estejamos mais unidos, estejamos no firme propósito, estejamos, né, com espírito de santidade a cada dia, buscar a santificação para agradar o Senhor Jesus, buscar a direção do Senhor para fazer aquilo que Ele manda, buscar a direção do Senhor para que as suas bênçãos não voltem de novo, que os anjos não podem levar as tuas bênçãos e as minhas bênçãos. Eu procuro buscar a direção do Senhor para que o Senhor se agrade em me abençoar, para que o Senhor se agrade naquilo que eu estou fazendo. Nós estamos buscando a nossa salvação, nós estamos buscando um lugarzinho com Cristo. A nossa vida é muito passageira, estamos vivendo numa época que parece que os dias não tem mais 24 horas. A gente acaba de acordar, daí a pouco já está entrando a noite, daí a pouco é o dia seguinte. A gente conversa com o irmão no começo do mês, quando você vê, daí a gente passou um mês. Eu estava falando com um rapaz essa semana, conversando com ele, né? Que ele tinha viajado, um rapaz que trabalha comigo, ele viajou em dezembro e eu fiquei cuidando das obras que a gente toca junto. Quando foi ontem, ele falou: olha, eu estou indo e você vai ficar aí cuidando das obras. Eu vou ficar. Eu falei: dezembro você foi, eu fiquei aqui, não tem problema nenhum, eu fico de novo. Ele falou: não, dezembro eu não fui não. Eu falei: foi, dezembro você foi. Ele falou: olha, parece que, né, fui um tempo a longe que eu fui. Dezembro, já estão em janeiro, ele falando, né? 6 meses se passaram. E hoje os dias passam rápido, rápido. E a gente vai, cada dia que passa, nós vamos nos envelhecendo, nós vamos chegando mais perto do fim da nossa vida. E Deus espera de mim e de você que nós ocupamos o lugar que Ele tem reservado na glória. Mas para isso precisamos estar unidos num só propósito. Para isso precisamos ter amor um com o outro. Se você quer agradar a Deus, ame seu irmão. Se você quer agradar a Deus, faça algo para o seu irmão. A pastora Cris falou que Deus não precisa de dinheiro, não precisa de um centavo, nem meu e nem teu. Onde Ele está, não é dinheiro que resolve, mas a obra do Senhor precisa. Os nossos irmãos, que às vezes estão do nosso lado, precisa. Quando alguém te pedir uma cesta básica, não ore por ele, ele não está pedindo oração, ele está te pedindo uma cesta básica. Quando alguém te pedir um dinheiro para passagem, não vai orar por ele naquele momento, dê o dinheiro da passagem, porque ele está te pedindo o dinheiro da passagem. E às vezes a gente vê, né, que precisa de alguma coisa, chega: eu vou orar por você. Amém. A oração, não que eu estou dizendo que a gente não tem que orar, nós temos que orar, mas saber suprir a necessidade daquilo que o outro precisa, saber a ter comunhão, saber a viver o seu propósito naquilo que está do nosso lado, o nosso irmão precisando, né? Abraçar com o mesmo sentimento de amor que o Senhor abraçou. Somos pequenos cristos, somos cristãos para fazer a vontade de Cristo. Deus não precisa de mim e de você para ser Deus, mas Deus precisa de mim e de você para que a obra dele continue sendo pregada para cada um, para que a mensagem do Evangelho dele seja valorizada e seja transmitida de um para outro, para que aqueles que estão necessitando de oração, aqueles que estão necessitando de uma cura, aquele que está necessitando de uma cesta básica, aquele que está necessitando de um abraço, nós precisamos ir lá fazer. Deus não faz, Deus precisa de mim e de você para que isso seja feito.
Ele tem o poder para fazer. Mas se nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, se um dia nós declaramos para Ele que nós somos servos, eis-me aqui, Senhor, sou teu servo para fazer a tua vontade, então precisamos exercer a posição de servo para que Ele nos chame de filho. Amém? Se você crê, se coloque de pé. Eu queria orar por todos nós, queria também orar encerrando. Meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, muito obrigado por ter nos assistido. Que Deus te abençoe, Deus te dê aí um resto de semana abençoado, que você possa estar firme e forte nos caminhos do Senhor, que você possa estar em comunhão com as pessoas que estão do teu lado, que você possa estar em comunhão, né, com a família que você tem, para que Deus se agrade, essa mesma comunhão que você tem com seus irmãos, com a sua família, seja para Deus a mesma comunhão. Busca ao Senhor Jesus, não busca a divisão da igreja, a divisão de povos, a divisão porque você pertence ao ministério A ou B ou C. O Senhor é um só Senhor, é um só pastor, é um só Deus soberano para todas as coisas. Muito obrigado por ter nos assistido. Como eu disse antes, estamos na Avenida Antônio Roberto, número 103, aqui em Carapicuíba. Se você quiser fazer uma visita, estamos aqui para abraçar você e dizer que o Senhor Jesus também se alegra se você vier aqui. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade. Amém.